Pessoal, nosso pomar de acerola está completando hoje 90 dias que nós fizemos aí o plantio delas. Se desenvolveram muito bem, estão respondendo muito bem no campo, mas a gente não pode deixar as nossas acerolas crescerem assim de forma descontrolada. A gente tem que fazer as podas de formação. Nós já fizemos o primeiro vídeo sobre a primeira etapa da poda de formação que a gente faz nas nossas acerolas, tá? E esse aqui é a segunda etapa da poda de formação, tá bom? E a gente não pode vacilar nessas podas, tá certo? Então fica até o final para você não perder nada de como é que a gente fez a poda nessa planta aqui. Bom, pessoal, então como eu já expliquei para vocês no início do vídeo, queimei um pouquinho a largada. Nossas plantas estão completando aqui, nossas acerolas estão completando aqui 90 dias de campo, pouco mais de 90 dias na verdade. Eu já mostrei para vocês no vídeo anterior a primeira fase de poda de formação que a gente faz na acerola, que é retirar os ramos aqui debaixo da cicatriz de enxertia, né, que nossas plantas são enxertadas. Então a gente tem que remover os ramos que vão surgindo do cavalo. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem, para vocês, quem está chegando agora aqui e não acompanhou a primeira etapa. E agora, pessoal, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, essa planta está até podada já. A gente tem que fazer as nossas podas aí de formação e ir avançando com elas para não deixar a nossa planta crescer de forma descontrolada, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já está até com uma planta podada e eu já vou explicar para vocês o fundamento dessas podas, tá certo? Mas antes, tire esse segundinho para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like no vídeo e no final deixar um comentáriozinho para a gente. Se você chegou até aqui nesse vídeo já, logo no começo, você está me fazendo uma promessa de deixar um comentáriozinho no final para saber o que você achou, beleza? Outra coisa, pessoal, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal, pessoal, você tem acesso a vídeos exclusivos, tá? E você também tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp de produtores, que a gente interage bastante lá. Não é aquele grupo que vocês ficam calados e eu fico falando. Não, é um grupo que nós todos interagimos e trocamos ideia, tiramos dúvidas, etc. Tá? Então é um negócio muito bacana lá. Por um preço de R$8, pessoal. Menos de R$8 você se torna membro do canal. Então vai lá, clica no link para você se tornar membro. E também tem o link para você escolher seu plano na Agricoline, que é a maior plataforma de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil, tá? Então, eu garanto para você que você se inscrevendo, assinando um plano na Agricoline e acompanhando os conteúdos que eles postam, você vai se tornar tanto um produtor rural muito mais completo, como um profissional do agro também muito mais especializado, tá bom? Então vai lá, assina o seu plano usando o cupom IMPERIAL. Show de bola? Bom, então vamos lá. Deixa eu só botar aqui uma luva para não queimar minha mão, não torrar ela. Beleza? Agora dá. Vamos lá, pessoal. Então deixa eu explicar para vocês alguns fundamentos dessa poda de formação, porque para muita gente isso pode parecer um pouco sem sentido, tá? E cara, por que eu tenho que ficar fazendo poda de formação? Por que eu não posso deixar minha planta crescer aí do jeito que ela quiser? Que é o seguinte, pessoal, existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração em um manejo comercial, tá certo? Quais são esses pontos que a gente tem que levar em consideração? Primeiro de tudo, simplificação do manejo, tá? Que envolve desde os tratos culturais até a colheita, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. E as podas de formação ou de condução, pessoal, elas vão ajudar muito a gente nisso aí, na simplificação do nosso manejo, tá? Um exemplo disso, quando nós fazemos as podas e fazemos a poda corretamente de condução, deixando a nossa planta no formato ideal, que normalmente para frutíferas a gente chama de formato de taça, que é muito parecido com o que está aqui atrás, vocês conseguem ver, ó, que ela está no formato de taça, ela vai alargando e depois vai afinando aqui na base, né? Vou até deixar aqui um comparativo numa foto para vocês entenderem. Mas de qualquer forma, pessoal, isso é muito interessante porque esse tipo de formato, primeiro, ajuda a gente no nosso manejo, em fazer os tratos culturais ao redor da nossa planta, tá certo? Porque nós não temos ramos laterais aqui para atrapalhar nosso manejo, tá?
Ajuda a gente também na hora de fazer a colheita, porque a gente vai estar afunilando, então os ramos vão estar frutificando para cá para cima e nós temos uma base onde nós podemos concentrar a nossa colheita. Enfim, então só para vocês entenderem que tem essa questão da simplificação do manejo, tá certo? Que é muito importante. Também tem, pessoal, a importância da gente manter nossa planta, vamos dizer assim, estruturada, né, ou conduzida de tal forma que ela tenha um bom aproveitamento dos recursos que ela necessita, tá? Vamos dar um exemplo. Para que ela tenha um bom aproveitamento da luminosidade, que é um recurso muito importante para que a gente atinja boas produtividades. Então, na poda de formação, pessoal, é muito importante que a gente vá eliminando ramos que estão totalmente sombreados. A gente tem que lembrar sempre que a planta ela precisa de luz para fazer a fotossíntese. E o que realiza a fotossíntese? Onde é realizada a fotossíntese na planta? Nas folhas, tá bom? Então, se eu tenho ramos que estão com as folhas completamente sombreadas, aquele ramo lá, ele ou não está executando a fotossíntese ou está executando de forma muito ineficiente, tá certo? E isso vai consumir recurso da planta, inclusive vai também atrapalhar alguns outros aspectos, porque eu poderia, por exemplo, tirar ele de lá e melhorar, inclusive, outros ramos que estão sendo afetados por conta dele, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que essas podas também são muito importantes para que a gente melhore o aproveitamento de recursos da nossa planta. Nesse caso, principalmente, a luminosidade, tá? Outro ponto muito importante dessa poda, pessoal, é que a gente melhore o ambiente da nossa planta, vamos dizer assim, né? Melhore as condições em que as nossas plantas estão. Por exemplo, nossa planta com muita ramificação, pessoal, e à medida que ela vai crescendo, né, obviamente o raio da copa dela vai aumentando, vão tendo muitos ramos lá dentro. O que acontece? Bem ali, nesse adensamento todo, a gente cria um microclima, tá certo? Que a gente tem muita umidade ali, tá? E esse microclima, essa umidade toda acumulada ali dentro, ela vai propiciar o desenvolvimento de tanto pragas como de doenças, tá? Principalmente fúngicas e bacterianas. Então, é muito importante que a gente faça essas podas de tal forma que a gente melhore esse ambiente, que a gente deixe um exemplo aqui dessa nossa planta aqui, ó, uma planta bem aerada, que a gente percebe que não tem ramos sendo sombreados, né? Isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Não tem ramos sombreados ou excessivamente sombreados. Os que estiverem sombreados é porque tem flores, eu já vou explicar isso para vocês já na hora que a gente for fazer a poda. Mas também é uma planta bem aerada, uma planta que não tem um adensamento muito grande aqui de ramos, tá? Isso porque a gente fez todo o trabalho que eu já vou mostrar para vocês de podas, tá? Então, pessoal, essa poda de formação ela é muito importante para a gente conduzir bem o nosso pomar, tá? Então, não é uma coisa besta, é uma coisa extremamente importante para quem está trabalhando com um manejo aí comercial, tá? Bom, então, entendido basicamente aí os fundamentos da nossa poda, né, pessoal? Que a gente melhorar todas as condições das nossas plantas, a gente tem que entender algumas coisas que a gente tem que observar logo de cara, né? Isso eu vou mostrar para vocês na prática, mas a gente tem que observar primeiro, pessoal, os ramos aí que eles estão fora desse nosso gabarito, vamos dizer assim, desse nosso formato de taça, ou seja, os ramos que estão impossibilitando a gente de chegar nesse nosso formato ideal de taça. Então a gente já tem que ficar logo de olho neles e podar, tá? Analisar ramos que estão muito entrelaçados, adensando a nossa planta e que muito provavelmente estão sombreados ou vão estar sombreados logo. A gente também tem que fazer um trabalho aí de poda deles, porque eles vão estar atrapalhando aí a nossa planta, tá? Mas a atenção principal, pessoal, é sempre para o sombreamento, tá? Então vocês vão ver que a gente vai fazer em cada poda, vamos fazer 2 verificações de sombreamento, logo no início e depois no final, tá? Vocês vão ver também que a gente vai fazer umas podas de alguns ramos que estão apontados para o chão, né? Ricardo, por que eu tenho que podar esses ramos apontados para o chão? Primeira coisa, pessoal, porque eles estão quebrando o nosso formato de taça. Primeiro ponto é esse. Segundo, pessoal, é porque se ele está apontando para o chão, muito provavelmente ele vai vegetar em direção ao chão. E quanto mais próximo do chão aquele ramo estiver,
pior vai ser para a gente fazer a colheita, né? Pior também vai ser muitas das vezes porque o mato ou ele vai estar encostando no chão. Pior para a gente fazer nosso manejo de adubação, extratos culturais, roçagem, etc. Então, ramos apontados para o chão, vocês vão ver que a gente faz logo a eliminação deles também, tá? Só para tirar a dúvida adiante para vocês, tá? Já vamos botar a mão na massa nisso aí. E aí vem a questão das flores, tá, pessoal? Como a nossa intenção, até porque isso já evidencia, porque nós plantamos mudas enxertadas, então obviamente nós queremos ter uma produtividade rápida, não faz muito sentido a gente já chegar e podar ramos que estão florescendo, ramos que têm flores, né? Não faz muito sentido, porque se nossa intenção é ter produtividade rápida, por que eu estou podando ramos que têm flores? Então, se algum desses ramos que se encaixar nesses critérios de eliminação estiver com flor, a gente mantém ele temporariamente. Depois nós fazemos o trato de eliminar eles quando as flores já não estiverem mais lá e quando nós tivermos já feito as colheitas, tá? Então esse é um ponto que eu já chamo a atenção de antemão para vocês, beleza? Mas agora vamos sair um pouquinho dessa parte teórica e vamos para a prática para mostrar para vocês cada um desses pontos que eu falei. Vamos lá, pessoal, vamos começar a colocar em prática então o que a gente conversou até agora sobre os fundamentos aí da poda de formação. A gente tem aqui uma planta, ó, uma aceroleira que cresceu livremente, a gente não fez nenhuma poda nela, a não ser aquela poda inicial de formação que eu já falei para vocês, que tudo que a gente encontrar abaixo da cicatriz de enxertia, porque isso aqui é uma muda enxertada, tudo que tiver abaixo da cicatriz de enxertia a gente poda, tá, pessoal? A gente não deixa nada abaixo da cicatriz de enxertia, porque, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, faz parte do cavalo, não do cavaleiro, que é o que interessa pra gente, tá? Agora, pessoal, nessa nossa nova fase de formação aqui, como vocês estão vendo, a gente tem outras preocupações, já que a gente não tem mais ramos ali abaixo do cavaleiro, né, no cavalo. A gente tem outras preocupações agora que eu já expliquei para vocês. Então, a gente tem sempre que prezar pela formação da nossa planta. Então, tem que formar aquele formato de taça, né? E para evitar que fuja desse formato de taça, pessoal, a gente já tem que começar a olhar para alguns ramos aqui embaixo. Vocês estão vendo? Alguns ramos aqui embaixo, ó, que além deles estarem fugindo desse formato de taça, eles estão sombreados e apontados para baixo, tá? Então a gente já começa logo procurando esses ramos aqui, ramos que estão evitando a nossa formação, sombreados e apontados para baixo. Então a gente já identificou esse aqui, tem um bem ali, tá? Então a gente já começa a tirar esses ramos. No entanto, pessoal, preciso fazer uma observação para vocês, tá? Preciso fazer uma observação que é muito importante antes da gente começar a podar essa nossa planta. O nosso objetivo, pessoal, com mudas enxertadas, né, na verdade na produção, na fruticultura de forma geral, é sempre a gente buscar precocidade, sempre a gente produzir o mais cedo possível, certo? Então a gente percebe aqui, ó, que nós temos plantas aqui, ó, já florindo, ó, como vocês podem ver aqui, já florindo. Ah, Ricardo, vai vingar, não vai vingar? Pessoal, essa decisão a gente vai deixar com que a planta faça, tá? Então, se vai vingar ou não, a gente não vai decidir por ela. A gente vai manter, então, esses ramos que estão com flores, tá certo? Ah, Ricardo, mas é um ramo muito lá embaixo, é um ramo que tá fugindo da regra. Nesse caso aqui, pessoal, não importa. Floriu, a gente vai lá e mantém esse ramo, tá? E aí o que acontece é que depois que ele frutificar, se vingar, se a gente conseguir colher, ou então se o fruto não vingar ou ficar um fruto ruim, aí sim a gente elimina o ramo, tá? Mas como nossa intenção é sempre produzir o máximo possível, produzir o mais cedo possível e manter esses frutos, por mais que seja uma produção pequena, mas é interessante a gente manter, a gente vai cuidar desses ramos com flores. Então, sempre que a gente for analisar um dos critérios que eu vou falar aqui para vocês, cada um deles, a gente tem que analisar se o nosso ramo tem flores, tá certo? Para a gente evitar
fazer a poda desses ramos aí para a gente evitar perder produção, certo? Então, esse aqui, ó, por exemplo, não tem. Esse aqui não tem. Deixa eu ver mais algum aqui. Esse bem aqui, ó, também tá aqui para baixo, ó, vocês podem ver, ó. Ele não tá apontado para baixo, mas se vocês forem ver, ó, a gente consegue ver que a gente tem uma projeção aqui de um ramo que tá melhor posicionado do que aquele lá embaixo, tá? Então a gente vai eliminar ele. Ele não tem flor, tá? Então, ó, aqui embaixo também tem outros, ó, que também não tem flor. Então a gente consegue fazer essa eliminação desses ramos aqui de baixo primeiro. Deixa eu fazer a eliminação deles que eu já falo. Já mostro para vocês o restante. Pronto, então já fizemos a poda desses ramos, tá, pessoal? Sempre o mais próximo possível, pessoal, ó, para não deixar muita rebarba, tá? Mas já fizemos a poda e vocês conseguem ver que ele tá... Nossa planta tá mais adequada àquele formato de taça. Não tem mais aqueles ramos aqui pro lado que estavam se projetando para fora da nossa, vamos dizer assim, do nosso rascunho, né? Do nosso gabarito, vamos dizer assim, de taça, tá? Então a gente vê que a gente deixou eles aqui, ó, no chão, esses ramos. E aí vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa, pessoal? A gente vai olhar, pessoal, agora mais ou menos para cá, para dentro da nossa planta. Ou seja, vamos ver esses ramos aqui dentro que estão muito trançados dentro da planta, fazendo com que ela se feche muito a copa aqui dentro. Isso não é interessante, pessoal, fechar essa copa aqui dentro, porque ela deixa muito abafado aqui, né? E à medida que vão se desenvolvendo mais e mais ramos, vai ficando cada vez mais adensado aqui no meio a copa da nossa planta. E isso aí, pessoal, cria um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos, para o desenvolvimento de pragas, tá? Então é interessante que a gente filtre, tire esses nossos ramos aí que estão muito adensados, ramos que estão entrelaçados, ramos até que estão sombreados aqui dentro da copa, para deixar a nossa planta mais aerada, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo. A gente tem, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui tá por fora, não tem problema esses aqui que estão por dentro, mas tem um aqui, ó, deixa eu tirar esse mato aqui da roçagem. Mas tem um aqui, ó, vocês conseguem ver? Ele vem lá de baixo, ó, tem até uma flor do lado dele. E ele vem por aqui por dentro, mas, ó, ele fica muito adensado no meio, ó. Logo, logo, ó, se a gente for dar uma olhada, pode ir bem ali. Logo, logo a nossa copa vai fechar e ele vai ficar aqui no meio só vegetando e criando essa condição que eu falei para vocês, que não é ideal, tá? A mesma coisa, por exemplo, esse ramo bem aqui, ó. Esse ramo bem aqui, só que o negócio aí tem uma flor, ó. Então não vamos mexer nele, tá? Mas ele seria a mesma situação desse outro. Outro caso aqui, ó. Vou mostrar para vocês um bem aqui, ó. Aqui dentro, ó, vocês podem ver esse ramo bem aqui, ó. A copa tá já sobrepondo, tá fechando ele. E ele não tá servindo mais para nada aqui. Mas ele vai ficar adensando o meio da nossa planta aqui de forma desnecessária, tá? Então, vocês, não sei se vocês pegaram a ideia, mas a ideia é eu ir tirando aqui do meio esses ramos que vão só servir para adensar, que não estão pegando sol, que logo a gente percebe que as plantas vão acabar sombreando ele, porque existem, por exemplo, esse caso aqui, ó, acho que até esse aqui é interessante tirar, porque eu tenho ramos maiores aqui, ó, que estão numa posição que logo vão sombrear esse nosso ramo aqui. Então acho que é interessante até eliminar ele também, tá? Então, objetivo dessa segunda etapa, pessoal, abrir mais, deixar mais aerado aqui a nossa planta, tá? Então vou já fazer a poda aqui e voltar para vocês para mostrar como é que ficou o resultado. Aqui, ó, pessoal, então já fizemos a poda desses ramos que estavam aqui no meio. Já dá para vocês perceberem, ó, que nossa planta ficou bem menos adensada aqui no meio. Pelo outro lado, acho que dá até para ver melhor, porque do outro lado os ramos ficaram até mais abertos, ó. Então a gente vê que a nossa planta agora, ela tá bem aerada, tá bom? Então a gente tirou aquele adensamento do meio das plantas. Só mantivemos as plantas, os ramos, por exemplo, igual esse aqui, ó, que tá bem no meio, que é ser eliminado, mas ele tem, ó, flores aqui dentro. Então nós não vamos eliminar eles agora. Esse aqui também é a mesma coisa, ó, que tá por aqui por dentro, tá? Então, como eu falei para vocês, muito cuidado quando for podar, se a sua planta já estiver aí
florescendo, tá, pessoal? Pra gente não perder fruto, porque ó, aqui por cima a gente tem bastante flor aqui já, ó, nesse estágio. Então, poucos frutos que vão render, mas já é um alimento pra gente. A gente já consegue ver qual é a qualidade dos frutos que nós estamos fazendo, né? Analisar alguns pontos importantes aí do amadurecimento deles, tá? Então, muito cuidado na hora que a gente for fazer as podas. Mas aqui, ó, essa parte de aeração já foi feita. Vamos para a próxima etapa, que eu vou explicar para vocês agora qual é. Deixa eu sentar aqui e voltar para nossa posição inicial. O que acontece, pessoal? Então, agora que a gente fez essa poda de aeração e as podas que estavam fugindo aí do nosso formato de taça, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar mais uma olhada aqui na nossa planta, procurando ramos sombreados, tá bom? Agora que a gente já tirou os que não interessam, já tirou o adensamento, vamos procurar agora ramos que ainda estão sombreados. É como se fosse uma segunda verificação agora que a gente tirou o adensamento da nossa planta. Porque agora, como a gente tirou esse adensamento, tirou um monte de ramos necessários, a gente tem que revisar novamente para saber se ainda tem ramos que estão sombreados, tá? Porque pode ser que na primeira análise que a gente fez, a gente achou, por exemplo, que tirando o adensamento aqui de dentro, ele ia ficar a sol pleno, mas não ficou, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui desses ramos aí que a gente vai verificar agora. Ó, por exemplo, esse bem daqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Esse ramo bem aqui, ele não está apontado para baixo, né? Ele não está no centro adensando, mas ele ficou um ramo bem sombreado porque a gente tem outros ramos bem maiores aqui em cima. Então, esse ramo aqui, ó, vamos tirar ele, tá? Não tem flor também nele, então a gente pode tirar tranquilamente. Pra cá, ó, pessoal, a gente tem um ramo bem grande, ó, que tá bem desenvolvido, ó, aqui embaixo. Vocês estão vendo que em cima dele tá ramificando, né? Tá ramificando bem. Tem inclusive ramos desse outro aqui principal subindo. E esse aqui de baixo, ó, esse aqui de baixo, ó, tá bem escondido, né? Tá bem escondido. Então, à medida que a nossa copa for avançando e for se formando para cá para cima, né? Esse ramo aqui, ele vai estar completamente sombreado. Não tem flor nele, então vamos eliminar ele também, tá? Deixa eu procurar mais alguns aqui. Deixa eu ver. Esse aqui do meio iria sair também, mas ele tá, ó, com flor, então não vai sair. Bom, basicamente são esses aí que a gente vai tirar, tá? Vou dar mais uma olhada aqui. Mas a ideia é essa, a ideia é a gente fazer uma segunda verificação agora da nossa planta, pessoal, pra gente tirar realmente aqueles que estão definitivamente sombreados e não vão ajudar a gente em absolutamente nada, tá? Então vamos fazer essa poda aqui. Pronto, pessoal, então fizemos a poda daqueles ramos que eu mostrei pra vocês. E agora a nossa planta ficou desse jeito aqui. Vou ver se eu consigo pegar os prints aqui do vídeo para mostrar para vocês o antes e depois, tá? Uma planta que, como vocês podem ver, deixa eu me afastar um pouquinho para mostrar para vocês. Está dentro daquele nosso padrão de taça, né? Crescendo aqui, ó, funilando e vai expandindo. Está uma planta, ó, se vocês forem dar uma olhada aqui, a gente está com o sol a favor, então uma planta que tem todos os ramos aqui com bom aproveitamento de luz. Uma planta bem aerada aqui por dentro, tá? Claro que obviamente existem alguns ramos que eu falei para vocês que a gente não vai eliminar porque eles têm flores. Mas isso é até interessante a gente abrir nossa planta desse jeito, pessoal, porque facilita a entrada dos polinizadores, tá? Facilita com que nossos polinizadores encontrem essas flores. E o resultado final é justamente esse aqui. Vamos pegar mais um exemplo para a gente dar uma olhada aqui. Pessoal, eu sei que alguns de vocês, se não todos, podem ficar um pouco receosos aí com relação a essas podas, né? Porque pode não ser uma das podas mais drásticas, né? Eu não faço uma poda muito drástica na nossa acerola. Eu não sou muito fã de fazer podas drásticas assim logo no começo. Eu tenho também um pouco desse receio. Mas é importante que vocês entendam, pessoal, que essas podas são necessárias. Então os galhos aí que se encaixam
nesses critérios que eu falei para vocês, é muito interessante que vocês eliminem. Por mais que você tenha a impressão de que, pô, Ricardo, mas aí a minha planta vai ficar com poucos galhos, vai ficar mais feia, porque é muito bonito, né? A gente que tá vendo aqui a planta cheia de ramificação, verdinha, parece até bonita, né? Parece que realmente é para ficar daquele jeito, mas para a gente poder fazer esse manejo comercial é muito importante que a gente faça essas podas com critério. Então, fazendo tudo isso aí, pessoal, não precisa ter medo, tá? Precisa ter cuidado para você poder analisar direitinho o que você vai podar. Mas em relação a prejudicar a planta, podem ficar tranquilos que esse tipo de poda, do jeito que a gente faz aqui, que eu estou mostrando para vocês, não vai prejudicar em nada a planta de vocês, tá? Vocês podem também estar se perguntando, pessoal, uma coisa que eu estava lembrando aqui, eu acabei até pulando esse ponto, e eu voltei atrás para poder responder, qual é a época que eu devo fazer essa minha poda, né? Assim, com quanto tempo depois de plantado eu faço essa minha poda. Pessoal, eu não recomendo fazer antes de 90 dias, tá? Eu não recomendo fazer antes de 90 dias porque antes de 90 dias a gente tem pouquíssimos ramos e as podas vão ser pouco eficientes, né? Então eu acho interessante fazer esse tipo de poda que eu estou mostrando para vocês aqui a partir de 90 dias, tá? A gente fez aí com um pouco mais, está quase completando 100 dias e eu achei ótimo desse jeito que tá, porque deu para fazer uma poda boa, deu para fazer uma boa de uma limpeza nas nossas plantas aqui, para vocês, como vocês estão vendo aqui atrás. Não adiantaria nada se ela tivesse poucos ramos e eu fazer uma poda nela, só ia estar perdendo tempo, tá? Então com 90 dias eu achei interessante, tá? Mas eu também não recomendo, pessoal, que vocês façam essa poda, vocês percam a mão do tempo nessa poda, né? Assim, vou fazer depois de 6 meses. Eu acho interessante você ir fazendo de pouco em pouco, pessoal, porque depois que os ramos começam a engrossar, né, começa a ficar difícil a gente fazer essas podas, tá? Começa a ficar difícil, começa a ficar mais custoso, mais demorado. Então é muito interessante que a gente faça esse acompanhamento. Eu acredito que de 90 em 90 dias vai ser interessante, tá? De 90 em 90 dias vai ser interessante, mas eu vou acompanhar isso aqui e eu vou mostrando para vocês passo a passo de como está sendo. Essa primeira etapa que eu mostrei hoje para vocês, né? Depois daquela as nossas primeiras podas que a gente faz aqui, eliminando os ramos que vêm abaixo da enxertia, né? Eu fiz com 90 dias e ficou excelente. Então vamos ver como vai ser daqui aos próximos 90 dias. Se eu precisar fazer antes, eu vou fazer antes e vou mostrar para vocês essa nova etapa da poda, beleza? Para vocês acompanharem passo a passo, porque a poda da acerola, a acerola, na verdade, ela ramifica bastante, pessoal. Então o processo de poda dela é bastante intenso, até porque ela também tem uma poda de produção, tá? Então a gente vai acompanhar isso aí passo a passo, não se preocupem, tá? Pessoal, quem perdeu a chance de se inscrever naquela primeira parte do vídeo, aproveita agora um minutinho para você se inscrever, deixar seu like. Agora que chegou no final, deixar um comentário para a gente, para saber o que você achou do nosso vídeo, o que você está achando do nosso pomar, o que você está achando do nosso manejo, tá bom? Não esqueçam que aqui na descrição e no comentário fixado, pessoal, vão ter os links para você se tornar membro do canal e links para você escolher seu plano na Agriconline, tá certo? Então você vai lá, escolhe seu plano na Agriconline, usa o cupom Imperial e se torna membro do canal também para você fazer cada vez mais parte da nossa comunidade, beleza? Vamos ficando por aqui, pessoal. Isso aqui foi um vídeo para mostrar para vocês como é que faz nossa poda. Vamos continuar mostrando etapa a etapa para vocês, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo então, pessoal. Até lá!